Sejam muito bem-vindos para mais um curso R, Programação em R nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 46, Cópia ao modificar, modificação do local em quadro de dados, ou Data Frames. Eu sou o Ben David, e para vocês saberem mais detalhes sobre não só essa aula, mas como todo módulo, ou todos os módulos, sugiro a vocês acessarem a página bendavid.github.io, aqui em cursos e mais especificamente em curso R. Em curso R nós temos todos os módulos, do qual o módulo intermediário é esse que estamos no presente momento. E aqui inicialmente nós temos todas as informações gerais e em material você tem um link que irá lhe redirecionar para a página específica do nosso curso. Na página específica do nosso curso, nós temos um maior detalhamento, tanto de material escrito, como das videoaulas, scripts, e que complementa a videoaula. Faz, se necessário, então, o acesso desse material. Voltando à nossa aula, a gente ainda reforça que se vocês quiserem entender um pouco mais sobre a nossa filosofia de trabalho, acesse o projeto Democratizando Conhecimento clicando aqui no sininho. Nesse projeto você vai ver que temos uma abrangência muito grande, uma proposta muito bonita para tentar expandir e propagar conhecimento. Bem, no que discutimos nas aulas anteriores, mais especificamente na aula sobre listas, vamos perceber que aqui um data frame nada mais é do que uma lista, só que de modo especial, uma vez que nós temos aí uma classe específica desse objeto que também é chamada data frame. Ele acaba sendo uma instância, esse objeto acaba sendo uma instância dessa classe, e aí passa a ter um comportamento, vamos dizer assim, um comportamento diferente, características diferentes. O que é que diferencia do data frame para uma lista? Literalmente, um data frame é uma tabela de dados em que suas linhas para todas as colunas têm que ter mesma dimensão. Então, se eu tenho 10 linhas na primeira coluna, na segunda também, e assim sucessivamente. Apesar de essas colunas poderem ter tipagens diferentes, né? Pode ser lógico, pode ser numérico, né? Etc. Nesse caso, a gente poderia pensar que a ideia de cópia e modificação no local é exatamente igual à lista, e na realidade não é. Devido a essas características especiais, nós vamos observar o seguinte: quando nós alteramos algum valor do quadro de dados pelas colunas, pode ocorrer em algumas situações a cópia ou a modificação no local. Em que situações poderá ocorrer cópia ou modificação no local? Vamos seguir as mesmas referências da contagem de referência, né? As mesmas ideias da contagem de referência que nós estamos trazendo desde que o assunto foi abordado nas aulas anteriores. Agora, se você alterar os valores em coluna, nesse caso, todo o objeto será copiado. Lembrando que a lista ela é um objeto que os seus elementos, na realidade, guardam referências que apontam para outros objetos, para outros vetores atômicos. Por isso que a gente diz que uma lista ela é, na realidade, um vetor, um conjunto de vetores atômicos especiais, né? Bem, uma outra característica que vem a diferenciar, por isso que a gente fala quando você altera em coluna ou em linha, é porque a forma de acesso aos elementos por indexação, ela se altera um pouquinho de uma lista para um data frame. Por isso, é dessa característica especial. Se você quer ter assim uma ideia básica sobre
o data frame, sugiro vocês acessarem o módulo básico antes de iniciar essa aula. Tá? Beleza, feitas essas considerações, então nós vamos para uma ilustração em que vai ser similar ao que ocorreu em lista, só que com algumas ponderações que fizemos para esse momento. Lembrando só, nós vamos fazer a ilustração e a apresentação apenas em termos de código para demonstrar que os valores em linha, todo objeto ele é copiado. No caso, como a especificação da alteração em coluna pode haver a modificação no local ou a cópia, então exige um pouco mais de atenção e aí a gente tenta esmiuçar por meio da ilustração. Perceba aqui uma sequência de linhas de comando em que nesse caso nós criamos um data frame e o nome QD1 se associa a esse objeto. Posteriormente, o que a gente faz é uma alteração na coluna 1 e depois, na realidade, na coluna 1 no segundo elemento e depois uma alteração na coluna 1 no primeiro elemento. Vejamos o que vai acontecer na sequência dessas linhas de comando. Estamos com o mesmo objeto, né, que se associa, na realidade, o nome que se associa a esse objeto. Vamos lá. Bem, no primeiro caso, nós criamos o data frame e esse nome se associa ao data frame. Perceba que da mesma forma que a lista, nós temos o objeto data frame, que é uma lista. Ele armazena em seus elementos as referências específicas que apontam para o objeto, né? E em cada objeto também nós temos um armazenamento, né? Nós temos uma alocação de memória. Nós temos uma alocação de memória para o data frame e uma alocação de memória para esses vetores. O que é que vai acontecer? O sistema de contagem de referência segue. Nós temos uma contagem de referência para o objeto e uma contagem na realidade para o data frame, e nós temos uma contagem de referência para os objetos que os elementos do data frame apontam. Nesse caso, já adianto para vocês que, independente do processo que aconteça com o data frame, se o ref for igual ou não for igual a 1, sempre haverá cópia nessa fase aqui. Ó. Daqui para cá, independente de haver modificação no local ou não, haverá cópia. Tá? Qual é a vantagem que pode acontecer nesse processo de alteração? É de que aqui, nesse caso, se preserve a ligação, né? Ou a modificação no local que não haja cópia. É aí onde vai haver ganho nesse aspecto, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, aqui nós só criamos o data frame. O data frame aqui criado inicialmente, ele inicia nesse processo aqui por ref5. Ref5 significa dizer que nessa situação, como o ref é superior a 1, qualquer alteração que haja nesses objetos haverá cópia, que é o que vai acontecer na primeira coluna, no segundo elemento. Eu vou modificar o elemento 2 por 10. Perceba que o identificador de memória ele se altera. Nesse caso, como ele se altera, houve a cópia por causa da contagem de referência. Então, aqui a gente fala que houve uma cópia na modificação. Ao passo que o segundo elemento não teve alteração nenhuma. Nesse caso, como o segundo elemento do data frame, que é esse objeto, não teve alteração nenhuma, a ligação desse novo objeto aqui, ó, ele continua ligado ao mesmo objeto para o qual a referência no segundo elemento aponta. Então, nesse caso, não está havendo alteração. É como se essa flechinha aqui estivesse nesse mesmo objeto, porque o identificador de memória é o mesmo, que é onde a gente consegue observar. Agora,
O que acontece? Com a cópia na modificação, eu volto a estaca zero da contagem de referência e ela vem para o ref igual a 1. Nesse caso, então perceba, se eu altero em coluna, nesse caso aqui nós vamos alterar o primeiro elemento. Então, se eu altero em coluna, nesse caso vai haver a modificação no local. É batata. Se você modificar pensando em linha, já haverá a cópia. Então, o que você vai ter de ganho? Então, pense aí se você tem um um fluxo de controle, em que nesse fluxo de controle, lá dentro, você cria um objeto que é um data frame. Se você usa o sistema pensando em linhas, certamente vai haver cópia para todos os objetos. No que é que eu estou querendo dizer? Vai haver cópia aqui e cópia aqui, independente do sistema da contagem de referência. Se você pensa em colunas nas alterações, pode acontecer em algumas situações de haver o compartilhamento de objetos ou a modificação no local, sem que necessariamente haja a cópia desses objetos. Por fim, é o que acontece na última parte. Veja que nós alteramos o primeiro elemento, ocorre a modificação no local, e aí perceba que o identificador de memória ele é o mesmo. O segundo elemento do data frame ele aponta para o mesmo objeto, então ele não se altera, ele aponta na realidade para o mesmo identificador de memória, e que nesse caso aqui ele continua preservando. Então a gente tem a mesma referência para esse segundo elemento. Ele não se altera, né? O objeto ele é o mesmo. Mas perceba que apesar de haver a modificação no local nessa situação, mais uma vez ocorre aqui nesse nível a cópia do objeto. Independente, então perceba, independente de haver cópia ou modificação no local, nesse nível aqui haverá sempre a cópia do objeto. Então, essa primeira parte aqui é o que nós discutimos quanto a esse código. A gente pede para que você passe um pouco mais de detalhes para você ver esses identificadores, bem como as suas contagens de referência, e que agora eu vou esmiuçar apenas quando você está aqui na questão em linha. Aqui no sistema em linha, que é dessa parte aqui para frente, que são os dois comandos sequenciados, perceba que agora eu não estou usando esse sistema aqui de cifrão. Eu estou usando a indexação com duas entradas, linha e coluna. Perceba que eu estou alterando em linha, que eu só estou identificando a indexação em linha para todas as colunas. Então, como eu altero em linha, perceba o que acontece nos níveis. Aqui, após a última alteração que nós realizamos, perceba que para todos os elementos, bem como o objeto DataFrame, o identificador de memória se altera. Aqui eu só estou alterando a primeira linha. Mas perceba, na primeira linha, quando você altera o primeiro elemento da primeira coluna e o primeiro elemento da segunda coluna. Ou seja, você está interferindo em todas as colunas. Fazendo isso, o que acontece? O segundo elemento do data frame ele é copiado para esse novo objeto. Ele é copiado também no segundo elemento. Então veja que independente do seu ref ser igual a 1 ou não, ele vai copiar. Perceba que após essa primeira alteração, houve cópia daqui para cá. Veja que agora o ref ele é igual a 1. Para todos os dois elementos. Mesmo assim, eu faço uma segunda alteração agora na segunda linha, né? Para todas as colunas. Ora, o ref anterior era igual a 1, mas veja o identificador de memória. O término dele é C3550. Olha aqui o próximo agora, C3230. Houve cópia.
Então, pelo fato de se fazer em linha, a contagem de referência agora ela não irá ser o ponto de tomar a decisão ou cópia ou não. Foi em linha em um data frame, certamente haverá cópia. Isso é fundamental quando você pensa nos fluxos de controle. Se você pensa no tamanho desse objeto ou o desempenho que esse processo pode ocasionar, se você faz um loop pequeno, em termos de número de interação, é tranquilo, é até não perceptível. Mas quando você tem uma gama de interações, isso aqui passa a valer a pena. E esse entendimento é de extrema importância. Por fim, nesse mesmo processo, nós fizemos a alteração apenas no objeto, em que nós tínhamos apenas um nome associado a esse objeto. Quando nós associamos um outro nome a esse objeto, aí a gente volta à mesma condição que acontece com a lista. E o processo ocorre o mesmo dentro dessas particularidades que continuam. Alteração em coluna, pode haver cópia, modificação no local ou compartilhamento de objetos, e alteração em linha, haverá sempre cópia dos objetos, bem como a cópia dos elementos, né? Na realidade dos objetos com os quais esses elementos apontam para esses objetos, né? Era isso que nós queríamos conversar com você. Espero que tenha gostado. Um abraço e até a próxima.